conhecer o caminho da vida. A alegria plena na tua presença. Eterno sacrifício à tua direita. Vamos iniciar o nosso louvor. Amém. Que nós amar a igreja, ficar em pé nesse momento, se puder, vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas. Sabemos que todas as coisas haviam fora que Deus não quer para ver aquele que ama ao Senhor. E Ele que guarda nossas vidas, Ele que sustenta, Ele que conduz, Ele que nos dá a oportunidade de passarmos mais uma semana, de ficarmos mais um dia, de iniciarmos a nossa semana. Se formos olhar desde o amanhecer até o entardecer, o anoitecer, na madrugada, Deus tem cuidado de nós, Deus tem sustentado as nossas vidas. Nós somos gratos a Ele por tudo que tem feito. E isso vamos cantar essa canção do culto a Deus eterno.
Amém. Vamos começar a nossa leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo 4, versículo 1 ao 12. Eu leio os versos ímpares e a minha igreja acompanha os versos pares. O Espírito nos diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças. Pois é santificado com a palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será o bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a mortalidade da fé, da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes dedique-se na piedade. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Continuar com... Amém. O verso 12 que nós lemos diz assim: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Hoje nós comemoramos o dia do adolescente batista. E eu gostaria de convidar os adolescentes da nossa igreja que estivessem vindo aqui à frente, todos eles. Cadê o Luquinha? Luquinha, para ela, adolescente também pode vir. Eu gostaria de pedir a Cris que estivesse orando a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Antes da Cris orar, eu fiquei sabendo que alguns foram na vigília, Cris, que teve agora no ID, né? E como o pastor, eu fico falando que o pastor sabe de tudo, irmão. O que acontece, que a mensagem chega do pastor. Eu nunca vi, é celular picando. E aí eu fiquei sabendo, Cris e demais irmãos, algumas pessoas foram na vigília, pularam muito, teve uma lá que falou assim: minha irmã, a igreja vai cair, está tremendo. A outra falou assim: não tem problema, pula. Né, Sofia? Não foi a Sofia que falou isso. Mas depois de tanto pular, eu fiquei sabendo, né, Rafaela, que algumas aí apagaram o sono. Não falei que eu você, Agatha, foi você? Ah, bom. Ninguém dormiu. Ela falou que ela estava orando, não é isso, Agatha? Não é isso? Sofia? Não foi que estava orando? Luara? Não foi Luara? Estava orando, estava intercedendo pela família, pelo pastor, pela igreja, pela nação.
Não é isso, Rafael? Glória a Deus. Está vendo que juventude, que adolescência, que exemplo de cristão vocês são. Glória a Deus. Deus te louva. Olha lá, bênção. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigada, Deus, por nos conceder graça, nos conceder salvação. Obrigada, Deus, pelo dia que passamos. Obrigada, porque se estamos aqui é porque o Senhor permitiu. Tua misericórdia se renovou em nossas vidas mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, Pai, por isso nós te agradecemos, ó Deus, e queremos, ó Deus, cada dia ser melhor do que fomos. Em nome de Jesus, Pai, quero colocar a vida de cada adolescente em tuas mãos. Obrigado pela vida desses adolescentes dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, que eles possam, Senhor, a cada dia sentir o desejo ardente no coração de te buscar, ó Deus, em espírito e em verdade. Que eles possam entender que não há outro caminho a não ser o teu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continue protegendo, guardando, ó Deus, dando sabedoria, ó Deus, e graça na vida desses adolescentes, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, crianças. A gente vai cantar o hino 168 do cantor cristão, Chuva de Bênção. Nesse momento, os irmãos estiveram preparados para adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor por suas vidas, mas também por seus dízimos e ofertas. Assim poderão fazer enquanto nós atuamos essa canção, esse hino. Hino 168 do cantor cristão, Chuva de Bênção. Thank you.
sabe, ficar sincero. E eu estou agradecendo pelos vídeos, ofertas, e pessoalmente podemos adorar o Senhor. A Bíblia fala que em Cristo nós temos a segurança eterna. A Bíblia nos garante, em todo momento nos clareia a mente e nos afirma de capa a capa que em Deus, em Cristo, nós temos a segurança eterna, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É que é pela graça e misericórdia dele, é que vem a graça, o perdão, a misericórdia, a bondade e a salvação. Esse hino fala sobre isso, esse hino 417, que segurança eu sou de Jesus. Podemos adorar o Senhor com essa canção, com esse hino, e reconhecer a nossa segurança eterna em Cristo Jesus. Ele
lugar. O poder do amor de Deus é um poder eterno. Ele nos amou com amor eterno, com amor constante, com amor muito verdadeiro. Essa questão fala sobre isso. Vem, não sou
agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, pela tua presença em nosso meio, Deus. Te agradecemos por nos amar, por cuidar de nós, Deus, por sabermos que temos segurança junto ao Senhor, Deus. O Senhor em nossas vidas, ó Deus, nos dá a garantia, ó Pai, de que chegaremos, ó Deus, no nosso destino, na nossa terra, no nosso lar, ó Deus, que nós tanto sonhamos e alejamos, ó Pai. Que o Senhor tome as nossas vidas em suas mãos, ó Pai. Que o Senhor receba cada louvor, Deus, cada cântico, que chegue ao trono da tua graça, Pai, como um cheiro suave a ti, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós hoje estamos no mês de agosto, e os batistas nós comemoramos no mês da juventude, né? Mas eu deixei para começarmos o estudo do livro de Miqueias, estudo expositivo. O que é o estudo expositivo? O estudo expositivo é o estudo, a mensagem, a pregação expositiva. É a pregação que tem como prioridade explicar, capítulo por capítulo, verso por verso da Bíblia. E aí nós pegamos alguns livros da Bíblia, seja do Novo Testamento como no Antigo. Nós já fizemos isso algumas vezes aqui, né? Já estudamos no livro de Marcos, já estudamos o Evangelho de Marcos, já estudamos o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, já estudamos Colossenses, já estudamos, lembra aí, alguns livros que eu já estudamos aqueles 7 anos. Neemias, ou seja, já estudamos alguns livros. Então, a intenção de estudarmos livros da Bíblia, a intenção é de alimentarmos com a palavra de Deus. E aí, por qual motivo? Entendemos que a prioridade a ser pregada na igreja não é ensinos avulsos, um aqui, outro lá. Não, é explicar, é ensinar realmente o que a Bíblia está falando, o que Deus está falando. É pegar livros antigos como Miqueias, que tem mais ou menos, que foi escrito mais ou menos em torno, hoje em dia, de 2.500 anos atrás, ok? Miqueias ele foi escrito mais ou menos no ano 750 até 710, por aí, foi o período que Miqueias ali esteve. Então, por esse período mais ou menos que Miqueias escreveu antes de Cristo, tá? Os anos eram contados de trás para frente. Então, ele vai caindo. Iniciou 750 e terminou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Então, tem mais ou menos 2.500, 2.600 anos esse livro que foi escrito. A intenção é que nós entendamos realmente, contextualizamos, a gente vai observar que o livro de Miqueias é escrito há tantos anos atrás. Como eu falei no domingo passado, ao meu ver, o livro de Miqueias é o livro mais atual de todos os tempos. E aí eu vou precisar da ajuda da igreja, ok? Vamos fazer uma mensagem positiva. Hoje vamos ver um pouco vamos dar a introdução histórica, contextualizando ela, ok? Nós vamos explicar o contexto de Miqueias, por qual motivo ele escreveu, qual a região, o que aconteceu, tudo mundo. A gente vai viajar um pouco no tempo desse período que vamos estar conversando sobre o livro de Miqueias. Você já pode abrir aí Miqueias capítulo 1. E aí eu preciso da ajuda dos irmãos. À medida que nós vamos estudando a Bíblia, o contexto da Bíblia, nós vamos conversando sobre o contexto. Caso o irmão, a irmã, caso
caso a igreja perceba algo atual que está acontecendo hoje, não falo do mundo não, tá? Não falo do Brasil, vou falar do Espírito Santo. Caso nós começamos a falar, os irmãos percebam algo atual que está acontecendo hoje no nosso Brasil, no nosso Espírito Santo, os irmãos vão glória a Deus. Então, amém. Amém, glória a Deus. Ok? Amém? Vocês estão entendendo? Vocês não, nós vamos conversar sobre isso. Eu vou dar introdução histórica e contextualizando ela. Não vou inventar fábulas, não vou inventar palavras. Vou falar o que o livro está falando, o contexto que ele está relatando para nós. Ok? E aí, à medida que nós vamos falando, os irmãos perceberem algo que é atual, os irmãos exaltam a Deus pela tua palavra. Mas antes de tudo, antes de começarmos qualquer estudo da Bíblia, antes de começarmos a cultuar, antes de começarmos a estudar essa palavra, vamos orar a Deus. Porque entendemos que, eu entendo por mim mesmo, eu não consigo sequer virar a folha dessa palavra da Bíblia, que é viva, poderosa e eficaz e santa. Não consigo. Então é pela misericórdia, pela graça dele, o meu rascunho está aqui, está todo cheio, poderia encher mais, mas o tempo não nos concede, nós temos os pontos principais que vamos conversar nessa noite. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, Triuno Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E santo é a tua palavra, Deus, viva, poderosa e eficaz. Palavra que foi inspirada pelo Senhor para os teus filhos e filhas, ó Deus, que é escrever. Palavra, Deus, que é para alguns arcaica, ultrapassada. Para alguns não tem valia nenhuma. Mas para mim, é palavra do Senhor, é poder do Senhor. É a tua palavra atual, atualíssima, mais atual do que o jornal que vai anunciar matérias, notícias amanhã. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra que é viva e eficaz penetre nossos corações e faça morar. Nos permita, ó Deus, estudar mais uma vez mais um livro da tua palavra, o livro de Miqueias. Orienta-nos, ó Deus, nessa introdução e no decorrer de todo o estudo, de cada verso, de cada capítulo. Coloque em suas mãos a vida de cada homem e mulher, cada família, cada adolescente, jovem representado, cada pai e mãe, cada filho e filha. Que possamos, ó Deus, como povo do Senhor, como família do Senhor, entender o teu recado nessa noite. Ó Deus, seja impactado pela tua palavra e pela tua presença, Espírito Santo. Te oramos em nome de Jesus. Amém. O estudo o tema dessa introdução, um profeta além do tempo. Tem um comentarista, tem um estudioso chamado José Luiz Sique. Ele fala que Miqueias ele foi o último profeta do século VIII. Ele fala que Miqueias foi um dos profetas mais avassaladores da sua época, do seu contexto, mais corajoso do seu contexto, porque ele não teve restrição, ele não teve a preocupação com o que iria acontecer com ele. Ele disse com a coragem, determinação, ousadia e temor e tremor perante Deus. Um profeta além dos tempos. Talvez Miqueias seja uma referência para cada pastor, deveria ser, né? Para cada pastor, para cada ministro, para cada servo de Deus, para cada cristão, para cada servo de Deus, realmente viver com essa intrepidez, com essa coragem. O capítulo 1, versículo 1 de Miqueias, vamos ver somente ele hoje, tá? Para darmos essa introdução. E aí, semana que vem, iniciaremos os versículos 2 e 3. O livro de Miqueias não é, pastor, mas é bem de jovens. Vai ter programações de jovens, mas a mensagem de Miqueias é para você, adolescente, é para você, jovem, é para você,
adulto, pai, mãe, é para todos nós. Se nós queremos realmente viver uma vida temente a Deus, se nós queremos ser uma igreja realmente que estremece o inferno, se nós queremos ser uma igreja que marca a história, nós precisamos ser como Miqueias. Versículo 1 de Miqueias fala bem assim: a palavra do Senhor. Veja que Miqueias começa logo destacando, não é palavra de Miqueias, palavra que não, ele destaca logo no início, palavra do Senhor que veio em visão, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Deixa eu contar um pouco a história, para nós entrarmos nesse capítulo 1. Davi morre. Davi, ele tem o seu período glorioso, mesmo depois da sua queda e do seu arrependimento, como ele escreve em Salmo 51. Davi se rende a Deus, Davi confessa o seu pecado, e Davi se torna, após aquele período de deslize dele, Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, pela coragem de se arrepender dos seus atos, de confessar a Deus, perante Deus, as suas perversidades. E aí Deus tem a promessa para Davi tem o anseio de construir um templo para Deus, e Deus fala assim, e Davi vai até Natã e fala: Natã, eu vou construir um templo para Deus, porque não é certo Deus morar em tendas e eu no palácio, não é certo Deus viver naquelas tendas lá e eu aqui no luxo. E Natã fala: boa é a sua proposta, Davi, vai e faz. Mas aí Deus fala para Natã: você é conselheiro do servo errado. Volta lá e fala para ele que ele não vai construir o templo. A história dele é marcada de sangue, lutas. Ele não vai construir o templo, mas o filho dele irá construir. No seu trono irá sentar o seu filho, e esse filho chama-se Salomão. E Salomão reina em Israel, e aí Salomão se torna um homem, quando Deus se apresenta a Salomão, depois que Davi morre, Salomão ora a Deus e pede, olha a oração que Salomão faz. Quando nós começamos a ler o livro de Crônicas, 1 Crônicas, Salomão ora a Deus: Deus, quem sou eu? Olha o tamanho dessa nação, olha o tamanho desse povo, eu não tenho conhecimento, estrutura, quem sou eu para governar esse povo? E Deus fala para Salomão: Salomão, peça o que você quiser. Salomão pede: dá-me sabedoria, discernimento, para orientar o teu povo. E assim Deus concede. Os irmãos sabem a história. Salomão se torna o homem mais sábio. Salomão se torna o rei mais poderoso de todo Israel. Todo. Pois Salomão tem seus deslizes também. E aí Salomão, ele morre mais ou menos no ano 930 a.C. Mais ou menos por aí. E aí, devido à morte de Salomão, as 12 tribos de Israel começam a entrar em rivalidade uma com a outra. E aí começa a entrar em crises, porque entra a injustiça, entra a perversidade, entra a ganância, entra os pecados nessas nações. E aí a nação é dividida: reino do sul e reino do norte. O reino do norte fica com 10 tribos, das 12 tribos de Israel, de Jerusalém, Israel. As 12 tribos se tornam 10 a reino do norte, que é chamado reino de Israel. O líder desse reino do norte chamava-se Jeroboão. Ele que era o líder. A capital desse reino do norte era Samaria. O reino do sul fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte fica com o reino do sul com 2 tribos somente, Judá e a de Benjamim. E casar com as 2 tribos que Deus falou que viria os seus descendentes e para salvar o seu povo. As 2 tribos, reino do sul e reino do norte, aonde o líder desse reino do sul chamava-se Roboão.
Mas começa a crise. Miqueias vem nesse contexto, nesse momento. Miqueias ele vem para pregar a sua palavra nesse reino do sul, ou seja, para ajudar. Ele vem para anunciar as boas novas do Senhor, ele vem para acusar, para levantar julgamento. O nome de Miqueias, agora no texto, o nome de Miqueias significa quem é como Yahvé, quem é como Deus, quem é como o Senhor. Com esse significado, com esse nome dele, Miqueias, quem é como o Senhor, quem é como Yahvé, com esse significado, Miqueias ele vai terminar o livro dele, Miqueias capítulo 7, versículo 18, ele vai terminar levantando essa pergunta perante as nações, perante as suas famílias, quem é como o Senhor? A mensagem principal do livro de Miqueias, meus queridos, esse profeta que, além do tempo, a mensagem principal do livro de Miqueias relata estar na pessoa de Deus. Veja só, toda a história, todos os 7 capítulos de Miqueias vai destacar a pessoa de Deus, como mostrando o caráter incomparável de Deus, os seus atos poderosos. Miqueias destaca o Senhor de toda a criação. Ele destaca, ele é incomparável, santo, amor, poder, soberania e graça. Ele também vai destacar no livro dele, ele é o eterno juiz, e todos nós teremos que prestar conta perante ele. É interessante esse ponto, que Miqueias mostra perante todos os governantes da sua época, todas as famílias, fala só existe um juiz, só existe um que é poderoso, e ele é eterno, e todos nós, o maior, o mais poderoso, se é que existe assim, até o menor, todos nós, um dia, teremos que prestar conta. Ele também destaca que ele dará juízo. Isso é muito sério, irmãos. A mensagem de Miqueias mostra que Deus trará juízo, condenação para uns, para aqueles que não se arrependeram dos seus atos, mas também trará perdão e salvação para outros. Uma curiosidade no livro de Miqueias, você não vai ver a palavra, o chamado para o arrependimento, como vemos no livro. Miqueias ele vai julgar, ele vai acusar, ele vai mostrar, mas ele não vai destacar, arrependam-se não, como fez Jonas, não. Ele vai mostrar os erros que teve na mão do povo. Veja parece. Miqueias, ele é da cidade, que nós lemos no versículo 1, da cidade de Moresete, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Essa cidade ficava localizada nos montes, nas montanhas de Judá, mais ou menos 35 a 40 quilômetros de Jerusalém, ou seja, uma cidade no interior. Era um vilarejo ou uma roça, assim como o profeta Amós, profeta anterior a Miqueias, assim como o profeta Amós, Miqueias era um homem do interior, um homem do campo, um roceiro, podemos dizer. Mas não se engane. Algumas pessoas, quando leram o livro de Amós, Miqueias, fala, esse cara era um roceiro, um boiadeiro, como fala Amós, né? Era um boiadeiro, não tinha instrução. Não se engane, meus amados irmãos, não nos enganemos. Pois Miqueias tinha um grande conhecimento sobre Deus, pureza, ética, justiça, honra. Deus chama esse homem do interior. Às vezes nós achamos que Deus chama só homens importantes, como foi Isaías. Chamou Isaías do palácio, Jeremias também do palácio, Daniel mesmo no exílio, mas dentro do palácio. Neemias não. Neemias vem do pé do chão, vem da roça, vem do interior. Um homem que estava lá no seu cantinho, mas de repente Deus percebe nele a sua coragem, o seu conhecimento, a sua pureza, a sua ética, a sua justiça. Ele reconhece quem ele era
Deus percebe isso em Miqueias e chama esse homem do campo para clamar, anunciar sua mensagem pesada. A mensagem de Miqueias é pesada. É pesada. Pastor, como é que você traz a mensagem do livro de Miqueias para estudarmos domingo à noite? Domingo à noite tem que ser um culto evangelístico. E quem falou que não é evangelístico no livro de Miqueias? Quem falou? Pastor, o livro de Miqueias vai trazer sobre juízo, é verdade? Sobre condenações, é verdade? Miqueias ele vai trazer acusações, é verdade? Mas a palavra de Deus, o evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro de Deus, ele tem que trazer juízo, ele tem que trazer acusação, ele tem que trazer a sentença. Para quê? Para que nós venhamos a nos arrepender. O homem, a humanidade pecadora, como diz Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Romanos 6, 3. Romanos 3 fala que o salário do pecado é a morte. Meus amados irmãos, todos nós carecemos de ser confrontados, orientados, instruídos, ensinados, chamados às trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. A mensagem de Miqueias é uma mensagem pesada demais. Ele chama ele para anunciar a mensagem pesada dele contra os príncipes, ou seja, líderes, governantes da sua época, mas também contra a igreja, a religião da sua época, os líderes da igreja e todo o povo de Jerusalém. Todo. Amós foi pesado para o reino do norte. Amós pesou a mão dele contra o reino do norte. Fez a Maria a reconhecer a sua miséria. Miqueias, meus amados, foi pesado para o reino do sul. Mais uma vez eu cito um escritor, um comentarista chamado José Luiz Chico. Ele fala bem assim: Miqueias, a mensagem de Miqueias combateu sobre os latifundismos, ou seja, uns têm muitos e outros não têm nada, as desigualdades sociais. Miqueias pregou sobre o alto imposto, o imposto assustador. Miqueias condenou sobre o roubo à mão armada. Ninguém está falando amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso é claríssimo. Olha só. Uns têm muitos, outros não têm nada. Latifundiarismo, ou seja, a pessoa é gananciosa, ela não se importa com o seu próximo, mas literalmente fala contra a lei de Deus, porque a lei de Deus, que Deus deu a Moisés anos atrás, ela protegia os defeitos, ela protegia as viúvas e os pobres, aonde quem tem mais, quem tem muito, tinha por obrigação, por temor a Deus, em sustentar, em abençoar, em ajudar o seu irmão que não tinha nada. Esse contexto não. As pessoas não queriam saber de nada, as pessoas queriam somente cobrar impostos muito altos. O Brasil tem imposto alto, né? As taxas de impostos, tudo baratinho, é isso, irmão? Vocês estão falando glória a Deus, amém? O Brasil não tem roubo armado. É não, né? A mensagem de Deus traz isso. A condenação sobre o roubo à mão armada. O Brasil não tem trabalhos forçados também, não. Os trabalhadores recebem o justo. O que dá para sustentar, dá para você bancar sua vida por uma vida inteira. Ainda mais quando você se aposenta, dependendo do INSS. Quando não vem por trás, devolve tudo. Miqueias prega sobre tudo isso. Além desses pontos, a mensagem de Miqueias fala sobre extorsão, corrupção, injustiça, imoralidade de governos, dia após dia, que governam todo o contexto da sua época. O dinheiro acima da verdade
Essa é uma das acusações de Miqueias. O dinheiro acima da verdade. A verdade não importa, desde que haja um subornozinho. A mensagem jogada por terra. Egoísmo. Uma vida de egoísmo, sem ética. Uso todos os meios. Isso significa, uso todos os meios para alcançar o meu desejo, o meu objetivo. Não importa o que vai acontecer, não importa quem está à minha volta, se é meu filho, se é meu pai, não importa. Eu vou usar todos os meios para alcançar o meu objetivo. Decadência moral, decadência ética, social, religiosa, tomavam conta dessas. Todos esses pontos, até que falar nessa introdução, são atualistas. Esse era o contexto social e religioso de Miqueias. Os reis e governantes, juízes e legisladores enrolados. Veja, na época de Miqueias, como é atual a Bíblia. Louva a Deus pela palavra de Deus. Não tem livro mais atual do que a Bíblia. Eu não preciso ficar me remoendo para ver jornais. Claro, isso é muito bom, ficar, saber o que está acontecendo. Mas os jornais falam aqui que a Bíblia já está falando há anos atrás. Veja que no Brasil não tem isso. Os nossos reis, os nossos governantes, a cúpula da liderança do nosso Brasil e do nosso Espírito Santo são tudo domésticos. É isso? Está sendo gravado. Se o seu pastor amanhã for preso, não tem problema, eu já falei. Minha esposa só vai chorar, eu acho. Os reis, governantes, juízes e legisladores enrolados com conspirações, roubo, suborno, corrupções. Você pode ver isso, você vai ver isso, capítulo 3, versículo 1 a 3. Capítulo versículo 9 até o versículo 11. O capítulo 7, versículo 3 também. Líderes religiosos, quem falou que não ia bater em nós? Livro de Miqueias tem essa. Deus ele não alisa, meus amados irmãos. Enganoso é o coração, enganoso é a igreja que fala que Deus alisa o pecador e o pecado de modo algum. Não importa quem é, Deus é justo em todo momento. Moisés, quando ele desobedeceu a Deus, Moisés vai lá e fala para aquela rocha que ela vai jorrar água. Moisés desobedece uma ordem tão simples de Deus. Moisés, no seu cansaço físico, emocional perante o povo, um povo rebelde, desobediente, um povo corrupto. Moisés, na sua fúria, pega o seu cajado e arrebenta naquela rocha. Deus olha para Moisés no mesmo instante e parou. Vocês dois, já que Moisés era amigo de Deus, era o único que subia ao Monte Sinai para conversar com Deus. E Deus fala: vocês dois, pela sua desobediência, vocês não entraram na terra prometida. E assim aconteceu. Os líderes religiosos da época de Miqueias, da nossa mão, graças, líderes religiosos que andavam e viviam sob ganância, amor ao dinheiro, negligenciando e desprezando o ensino puro e perfeito da palavra de Deus, dando lugar a ensino de autoajuda. Não é atual, de modo algum, né? Miqueias é hoje. Capítulo 3, versículo 11. Os ricos diziam na minha adoração: Deus não me impedirá a prática, os erros que eu pratico, os meus pecados. Veja, os ricos, os poderosos, dizem bem assim: não, eu posso permanecer na minha prática errônea, eu posso permanecer nos meus erros, nos meus pecados, pois a minha adoração ela é individual, há uma separação. Que loucura, mas que atual. Não somente de ricos, mas de pobres.
Os pobres também está aqui, ó. Os pobres diziam, a minha condição me perdoa, regulam a minha condição, regulam a minha adoração, seja sem julgar as minhas práticas, ou seja, diziam eles, posso viver no pecado, posso viver nos meus erros. É aquela história, né, de um líder que falou, não importa um roubinho de celular para sustentar o meu desejo, não é pecado, não é crime, não merece cadeia. Aqui, ó, no livro de Miqueias, anos atrás, falou sobre isso. As minhas práticas, os meus erros, não vai ser condenado por Deus. Miqueias condena, então. Deus condena pela palavra de Miqueias. Ou seja, posso viver pecando, independente da minha situação ou condição. Pois o fim justifica os meios. Não é uma frase atual nossa? No livro de Miqueias, relata-se também. Porque eu sou pobre, porque eu sou necessitado, então eu posso fazer os meus pecados. Deus não vai me punir por isso. Deus não mede status de ninguém. Ele mede a fidelidade, o temor e tremor. Seja um grande rei, ou seja uma pessoa que não tenha onde dormir. O que manda é o coração, é a fé, é o temor e o temor perante Deus. Miqueias foi um profeta além do tempo, pois sua mensagem, meus amados irmãos, a mensagem de Miqueias lateja em nossas vidas ainda hoje. A mensagem de Miqueias é a mensagem mais atual de qualquer jornal que você vai ler amanhã. Qualquer jornal. Ele foi chamado por Deus e encarregado por Deus de fazer o povo enfrentar a realidade condenatória dos seus pecados diante de Deus. Veja que o profeta Jeremias pregou por quase 55 anos. 55 anos. Jeremias pregando: arrependam-se, 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 povo desobediente. Nenhuma alma viva se arrependeu. Jeremias foi preso, colocaram ele dentro de uma grade, ao ar livre, tomando sol perante o dia, e à noite a chuva, tomando calor durante o dia e à noite o frio. Jeremias era alvo de chacota, jogava ovos, tomates, verduras podres dele. Jeremias falando: ô povo, arrependam-se, dentro daquela cela. 50 anos, se você for ler o livro de Lamentações, é um livro de um homem depressivo, angustiado, desesperado. Ele fala no capítulo 3, aponta: a minha esperança em Deus subiu. Mas ele vai no verso 22 e fala: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Bom é aguardar a minha salvação, no Deus da minha salvação. Bom é esperar no Senhor. Mas era um homem que passou por muitas complicações. Miqueias, meus amados irmãos, a mensagem de Miqueias é para que o povo enfrentasse a realidade condenatória dos seus pecados diante de Deus. Ele expôs sobre os pecados sociais, globais, ou seja, todo mundo. Ele expôs os pecados dos religiosos na igreja. Ele expôs os pecados e os juízos de consequências por falta de arrependimento. A mensagem de Miqueias se classifica, só tem para terminar essa história, que é a mensagem de hoje. A mensagem de Miqueias, a gente vai ver que ela se classifica de 3 formas: 3 oráculos, ou 3 grupos, ou 3 sentenças. Seja qual for a classificação que você seguir: um oráculo, um grupo ou sentença. Seja qual for, nesses 3 pontos, seja qual for ele, tem que ter esses 2 pontos chaves. O livro de Miqueias tem 2 pontos chaves. Primeiro, juízo, penalidades.
e castigo. Segundo ponto desse livro de Miqueias: promessa, esperança e livramento. Essa é a mensagem do livro de Miqueias. Essa é a mensagem do livro tão atual, tão real, tão atualíssimo, que você não vai ler, não vai conseguir enxergar, não vamos ver tão bela atualização no dia de amanhã no livro de Miqueias. Pode ler em casa, com calma. Vou ver se esse pastor está certo mesmo. Leia o versículo 2 em diante. Você vai ver se ele vai começar jogando tudo isso que eu estou falando para vocês. Veja, vou ler o versículo 2 aqui. Ouvi, começa aí o versículo 2. Ouvi todos os povos, não somente Jerusalém, ou Samaria, ou Judá, não somente, mas todos. O livro de Miqueias é um livro passado, presente e futuro. O livro de Miqueias pegou a igreja do Antigo Testamento, da época dele, pegou a igreja da época de Cristo, os fariseus e mestres da lei, onde o próprio Cristo vira as mesas dos cambistas, desde é o livro de Miqueias atual, na época de Cristo. Mas o livro de Miqueias alcança os nossos dias e vai continuar caminhando, porque o livro de Miqueias, a mensagem dele, lateja, ele vai continuar latejando. E a minha oração que hoje você vá para a sua casa, que nós voltamos para o nosso lar, com a mente latejando, não de dor de cabeça, porque o pastor errou a conexão ali, porque o pastor falou demais, o microfone está alto, não sei, ou porque passou mal. Não. Mas pela palavra de Deus tem que latejar em mim, a ponto de me levar ao arrependimento. Esses dois pontos são a mensagem de Deus: juízo pela idade, castigo